Considerado por muitos como simples mercadoria ao chegar em terras americanas, o escravo africano era exibido em entrepostos comerciais para o exame minucioso dos compradores. Estes evitavam comprar pessoas da mesma tribo ou da mesma família. Procurava-se assim dificultar as rebeliões. Uma vez adquirido por um fazendeiro, o escravo era enviado para a propriedade do comprador. Nesse vídeo eu falarei brevemente sobre a opressão sofrida pelos negros escravizados e as formas de resistência empregadas por estes, sobretudo na forma coletiva dos quilombos. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab e como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Nas fazendas, a maior parte dos africanos escravizados era confinada em habitações coletivas, que eram as senzalas, as quais quase não tinham janelas para facilitar a vigilância. Ao se casarem, muitos passavam a viver em áreas isoladas na senzala ou mesmo em habitações individuais. Essa prática, que procurava incentivá-los a ter filhos, ganhava importância nos momentos em que havia dificuldades para a aquisição de novos escravos, responsáveis por quase todo o trabalho braçal realizado na colônia. Os escravos tinham poucas horas de descanso, trabalhando de sol a sol em canaviais, moendas, caldeiras, etc. Aos domingos, cuidavam de roçados para seu próprio sustento. Seu principal alimento era a mandioca. A dureza do trabalho e a precariedade da alimentação faziam com que a vida útil do escravo adulto nas plantações chegasse no máximo a 10 anos. Os senhores mantinham vigilância permanente sobre eles. Pequenas infrações podiam implicar severos castigos, como o tronco no qual o escravo, preso pelas pernas, era açoitado com o bacalhau, que era um chicote que abria fendas na pele, nas quais se punha sal depois. Tinha o viramundo, que era um instrumento de ferro que prendia mãos e pés. E havia ainda a gargalheira, que era um colar de ferro com vários braços em formas de gancho. Faltas mais graves podiam ser castigadas com penas especialmente duras e cruéis, como a castração, a amputação dos seios nas mulheres, a quebra de dentes a marteladas e o emparedamento vivo. Os escravos nunca aceitaram passivamente essas condições opressivas. Transferidos à força de seu continente de origem, que era a África, para o outro lado do Atlântico, eles resistiam ao cativeiro e ao trabalho compulsório de várias maneiras. Havia os que se suicidavam ou matavam os feitores. Muitos conseguiam escapar e embrenhar-se nas matas, onde formavam quilombos. Tanto o suicídio quanto o assassinato de feitores eram formas individuais de resistência. Já o quilombo constituía uma reação coletiva. Quilombos eram refúgios, geralmente em lugares de difícil acesso, onde os escravos fugidos criavam núcleos de povoação. Os quilombos, eles passavam a produzir coletivamente gêneros alimentícios para a sua subsistência e alguns produtos manufaturados. Os fugitivos eram caçados pelos capitães do mato, que eram profissionais que recebiam certa quantia por cada escravo recapturado. O quilombo não foi um fenômeno isolado ou circunstancial. Sua incidência ocorreu em todo o território colonial até as vésperas da abolição em 1888. Pela escassez de registros, pouco se conhece da história da maior parte desses agrupamentos. Muitos conseguiram sobreviver por longo tempo. Ainda hoje subsistem comunidades remanescentes de antigos quilombos espalhadas por todo o país. Os habitantes dos quilombos, que eram os chamados quilombolas, produziam seus alimentos e desenvolviam pequenas oficinas para fabricar roupas, móveis e instrumentos de trabalho. Praticavam uma justiça severa, punindo adultério, roubo, deserção e homicídio com pena de morte. No espaço dos quilombos eram reavivadas tradições, crenças e costumes africanos. Esse era o segredo de sua resistência aos ataques que sofriam. Seus habitantes preferiam morrer lutando a voltar à condição de escravo. Palmares, o mais conhecido dos quilombos, surgiu na virada do século XVI para o século XVII e durou cerca de 100 anos. Situado na Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, constituía, na verdade, uma confederação de quilombos na qual viviam milhares de pessoas. Seu líder mais conhecido chamava-se Zumbi. Como analisa o historiador Décio Freitas, a resistência dos quilombos de Palmares foi um dos mais sérios problemas enfrentados pela administração colonial em terras americanas. O governo chegou mesmo a admitir que a vitória sobre o quilombo teve o mesmo peso da expulsão dos holandeses. Durante 80 anos, os quilombos de Palmares derrotaram mais de 30 expedições comandadas pelos melhores chefes militares daqueles tempos. A destruição só ocorreu em 1695 com a colaboração do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. No próximo vídeo eu falarei sobre o negro na história do Brasil e os desafios enfrentados pela população negra atualmente no nosso país. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando
postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei sugestões bibliográficas na descrição do vídeo para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre o negro na história do Brasil. Um grande abraço e tchau, tchau.